eu iniciei a gravação. Então, meus amores, estou gravando essa aula aqui com o objetivo de fazer uma revisão para a prova que vocês vão realizar nessa semana, a prova aí do 9º ano, que vai estar trabalhando as ideias envolvendo tanto sistemas que são sistemas atômicos, ou seja, os modelos de átomo, quanto as ideias relacionadas aos princípios básicos de eletricidade. Tudo bem? Certinho? Então, galera, ótimo, ótimo. Quem assistiu o vídeo, importante, né? Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho. Não é não, Yuri? Você concorda comigo que isso é o mínimo que o cara tem que fazer? Aí, Tá ó, certo, pro, tá certo. Mas esqueceu de falar que tem que ser membro também, né, pro? Tem que ser membro. Tô blogueirinho, né? Fala a verdade. Olha que eu nem pedi um donate. Se eu tivesse usando a pedido um donate, situação era para melhor, essas né? pessoas se inscreverem no seu canal, hein? Não é não, Gustavo? Ou seja, eu tô agora aí, ó, fazendo subir, dar um up no meu canal e também no meu fã-clube, né? Você sabe que eu tenho um fã-clube agora, né? Vocês não sabiam que eu tenho um fã-clube? Rapaz! Não. Acho que eu já vi, professor. Não, pro, eu sabia, tanto que eu até te perguntei se tinha sido você que tem criado aquele Instagram. Exato, não é não? Então, meus amores, só voltando aqui agora, tá? Colocando aqui pra gente começar a discutir. Então, o que acontece? Eu comecei, né, essa nossa jornada aí dentro do mundo da eletricidade discutindo para vocês uma ideia, que era uma ideia que surgiu lá na Grécia. Uma ideia que dizia ali sobre a menor parte de algo. Essa ideia é o famoso átomo. Então, o que acontece? O que seria essa ideia? O que seria o átomo? Ela foi uma ideia que ela foi desenvolvida primeiramente lá na Grécia. Então, ela tem ali o surgimento dela na Grécia. E ela significava uma coisa chamada de indivisível. Ela falava ali da existência de algo que é indivisível. Ou seja, quando eu começasse a cortar alguma coisa, eu ia parar de cortar em certo momento, porque eu não conseguiria mais dividir. Ela é uma ideia muito importante, só que nos primórdios, tá bom? Ela foi um pouquinho que largada, né? A gente deixou meio assim, né? Meio jogada, porque ela não era uma ideia muito popular, porque você tinha alguém que defendia uma ideia contrária. Quem defendia essa ideia contrária era um tal de Aristóteles, que defendia uma teoria de 4 elementos. Vocês lembram disso? Tudo era feito de água, fogo, terra. Exato, ele defendia que tudo era feito desses 4 elementos. E aí, quem defendia o contrário ia debater com Aristóteles era muito difícil, porque Aristóteles ele tinha ali uma situação muito mais complexa. Ele era muito mais famoso. Mas os primeiros, os gregos que trouxeram essa ideia do indivisível, do átomo, quem que foi, galera? Vocês lembram o nome desses rapazes? Demócrito e Leucipo. Exato. Foram Demócrito e Leucipo que trouxeram a ideia do átomo, tudo bem? Demócrito e Leucipo foram os primeiros a trazer essa ideia do átomo indivisível. É claro que, devido a Aristóteles, essa ideia ela ficou esquecida. Então, ela ficou durante um tempo esquecida, um tempo grande. Apenas lá no final não, né? No início, praticamente, do século, que é o século de número 17, se eu não me engano, deixa eu só acertar aqui. Nesse final de século, deixa eu confirmar se é isso, exato. Na verdade, no início do século 18, para ser mais correto, né? 18 não, 19. No início do século 19, essa ideia do átomo, ela é retomada por um rapaz chamado de John Dalton. Vocês lembram desse átomo do Dalton? Sim. Vocês lembram? Como é que a gente chamava esse átomo do Dalton? Indivisível e indestrutível. Exato. Ele falava de um átomo novo que era indivisível e indestrutível. E, além disso, ele era invisível. Então, ele não era possível de ser visto a olho nu, tá bom? Ele era
invisível. E aí eu dei um nomezinho para você lembrar desse átomo. Vocês lembram qual que é o nomezinho desse aqui? Bola de brilhar. Bola de bilhar. Exato, bola de bilhar, o átomo de bola de bilhar. Extremamente importante porque ele lembra mesmo o conceito de uma bola de bilhar. Dalton desenvolve um conceito extremamente importante, mas esse conceito dele ele não é capaz de explicar a eletricidade. Porque para eu explicar a eletricidade, eu preciso de uma partícula que ela foi descoberta no final do século XIX. Então, lá no fim do século XIX, a galera descobre uma partícula extremamente importante. Vocês lembram qual é o nome dessa partícula? Elétron? O elétron. A descoberta do elétron nos permite ter a ideia de eletricidade. E quem descobre o elétron? Um cara chamado de J.J., ou seja, J.J. Thomson. Ele é o responsável pela descoberta do elétron e desenvolve um modelo de átomo. Vocês lembram qual era o nome do átomo do Thomson? Pudim de passas. Exato. É o átomo chamado de pudim de passas. Tudo bem? Esse átomo ele tinha ali uma massa uniforme e positiva. Olha aqui, ó, uma massa uniforme e positiva que era incrustada por elétrons que eram elétrons negativos. Então, você tinha aqui, ó, elétrons como se fossem passas espalhadas na superfície desse massa, que são elétrons que são negativos. Vocês lembram disso, gente? Sim. Ótimo, ótimo, ótimo. Depois, esse átomo ele consegue explicar muita coisa, mas ainda não explica alguns movimentos que existem em eletricidade, principalmente movimentos de atração e repulsão. É somente no início do século XX que se descobre uma nova partícula que seria responsável pela carga positiva do átomo. Vocês lembram qual que é o nome dessa partícula? Próton? Próton. Ali nós temos a existência do próton. Então, acontece com a descoberta de prótons por um cara chamado de Ernest Rutherford. Então, com a descoberta do próton por Ernest Rutherford, temos um novo modelo de átomo. Vocês lembram qual é o nome desse modelo? Canhão de partícula alfa? Ele fez com um canhão de partículas alfas. Foi essa maneira que ele fez. Mas o estilo do átomo... Planetário, né? Era um estilo planetário, exato. Era um estilo que ele era planetário. E aí o que acontece? Ele teria ali no centro uma partícula que tem uma característica dela ser positiva. Então, ele tinha aqui uma partícula que tinha uma característica dela ser positiva. E ao redor dela você tinha o elétrons em órbitas. E aí esses elétrons tinham cargas que eram cargas negativas. Lembra disso, galera? E aí o experimento de Rutherford é o experimento em que ele utiliza um canhão de partículas alfas disparadas em uma folha de ouro. Inclusive, essa folha de ouro vocês ficaram devendo de conseguir uma para mim, não é? Vocês não falaram que ia fazer uma doação de uma folha de ouro para mim? Não. Não? Como não? Como não? Lembro disso. Eles falaram que ia conseguir uma folha Já de ouro. falamos nada. Não? Porque a escola ia conseguir. Olha, uma folhinha de ouro aí, leve, leve. O ouro tá barato mesmo, não tá não? Muito. Vocês entenderam qual que é a ideia desse experimento, galera? Do canhão de partículas alfa? Entenderam esse átomo aqui? Sim, Sim. E aí, o que acontece? Esse átomo ele é bonito, ele é belíssimo, mas ele não é estável. Porque o elétron poderia cair dentro do próton. Por esse motivo, que um físico dinamarquês agora, no início do século, no início de um século,
início do século, nesse caso, início do século XX também. Século XX, esse físico dinamarquês faz uso de uma coisa chamada de mecânica quântica. E com o uso da mecânica quântica, ele descobre uma coisa chamada de nêutron. E aí, com esse nêutron lindo e maravilhoso, ele desenvolve o último átomo. Esse físico dinamarquês que eu estou falando para vocês é o cara conhecido como Niels Bohr. Então, o senhor Niels Bohr desenvolve o último modelo de átomo, o átomo, que é o átomo da mecânica quântica, onde eu tenho uma carga aqui, eu tenho duas partículas no núcleo, eu tenho no núcleo um próton vermelho aqui, eu tenho um nêutron no núcleo, junto com esse meu próton, e aí o elétron ele está espalhado ao redor do núcleo numa nuvem de probabilidades, onde tem uma chance desse elétron estar em qualquer uma dessas posições. Galera, esse é o nosso modelo atual, mais simples sobre o átomo. Então, sobre o átomo, vocês estão craques, deu para relembrar aí tudo? Sobe o joinha para ter uma ideia, galera. Se vocês estão a Pampas, está Flintstones. Sim, pronto. Samara disse que tá ok. O Yuri mandou ali. Henrique Miguel também. Giovana Galindo também mandou. Certo. O restante aí. O restante também tá frio. Arthur Rodrigues, salve, grande. Salve para nós. Alice também. Larissa, ótimo. Então tá ok. Então, meus amores, agora eu vou passar a página. Posso? Tenho permissão? Sim. Sim. Vou passar a página, porque agora, na próxima página, eu já começo a debater temas relacionados à eletricidade. Galera, a primeira coisa que devemos saber sobre eletricidade. Galera, quando eu falo de eletricidade, eu estou falando de uma partícula específica. Estou falando do movimento de uma partícula específica. Você sabe quais são as partículas que se movimentam na eletricidade? Elétrico. Exato. Você nunca pode esquecer isso. O responsável, ou único responsável por transferência de eletricidade são os elétrons. Então, galera, só os elétrons têm a responsabilidade de ser transferidos de um lado para outro. Você nunca vai gerar o movimento de um próton, galera. Isso não ocorre. E não ocorre por quê? Porque os prótons eles estão muito fixos no núcleo. Então, isso impede ali o movimento deles. Depois que a gente define quem movimenta-se, eu trouxe uma ideia para vocês, que era o tal do corpo neutro. Vocês lembram o que era um corpo? Que era um corpo neutro? Sim. O que ele é? Mesmo número de prótons e elétrons. Exato. Então, um corpo que é chamado de corpo neutro, ele é um corpo que obrigatoriamente tem o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Número de prótons. Então, ele tem esses números iguais, tudo bem? De prótons e elétrons. Como é que eu sei que vocês estão agora todos neutros? Que a gente não está soltando raio. Exato. O que acontece? Quando você tem um excesso de elétrons ou excesso de prótons, significa que seu corpo está carregado. E aí eu tenho um corpo que pode estar carregado de duas maneiras. Primeira delas é, caso ele esteja carregado
positivamente. Galera, um corpo carregado positivamente significa o quê? Tem mais prótons. Exato. Tem excesso de prótons. Já um corpo que ele está carregado negativamente, o que ele significa? Excesso de elétrons. Exato. Então, ele tem excesso de elétrons. Então, são essas duas possibilidades que podem existir na natureza. Galera, caso eu coloque... Opa, deixa eu só acertar aqui esse negativamente. Agora, a gente pode trazer alguns princípios de eletricidade. O primeiro princípio traz a ideia que caso eu tenha cargas positivas próxima de cargas positivas, o que deve ocorrer? Repele. Positivo com positivo me gera obrigatoriamente uma repulsão. Repulsão. Caso eu tenha negativo e negativo, o que ocorre? Repulsão. Repulsão. Repulsão também. Então, eu tenho repulsão. Eles querem se afastar, eles sentem repulsa. E negativo e positivo? Se Atração. atrai. Exato. Então, agora eu tenho um comportamento que é um comportamento de atração. Esse é o princípio de repulsão e a atração da eletricidade. Então, é um princípio, um primeiro princípio básico, certo? Esse é um primeiro princípio. O segundo princípio básico, tudo bem? É um princípio chamado de gaiola de Faraday. Vocês lembram desse princípio? Como é que ele funciona? Precisa dentro de alguma coisa de metal para chegar lá no raio, a gente vai pegar. Exato. A ideia principal dele é o seguinte. Quando eu tenho um corpo, que ele é um corpo aqui, que ele é condutor, ou seja, ele tem a capacidade de conduzir, por exemplo, metais, a distribuição dos elétrons, ela fica sempre igual aqui na superfície. Isso faz que, obrigatoriamente, quando ele sofre o efeito de um raio, que entra aqui, os elétrons se distribuem na superfície, só que acabam indo para a Terra, sem adentrar dentro do material. Então, quem está lá dentro do material, olha aqui, ó, desenhando, fica safe, 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 safe. Esse é o princípio da gaiola de Faraday. Conseguiram entender esse princípio, galera? Sim. Sim? Ele fala da distribuição dos elétrons. O próximo princípio é o tal do poder das pontas. Bernardo lembra bem disso daqui, não lembra não? Qual que é a ideia do poder das pontas? Tudo bem? Se eu tiver esse mesmo objeto, só que agora ele tem a presença de uma pequena pontinha aqui. Na hora que eu vou fazer a distribuição dos elétrons, eles vão ficar aqui totalmente igualmente distribuídos. Olha aqui, negativos, negativos, negativos. Só que aí, aqui no chifrinho, olha lá, você tem uma carga maior de eletricidade. O raio, ele vai procurar sempre o que para poder descarregar? Uma ponta. Ele vai procurar obrigatoriamente o objeto, que ele é o objeto mais pontudo da região e mais alto. É isso que dá origem àquilo que a gente vê em cima de prédios, que é o famosíssimo para-raios. O para-raio faz isso. Ele recebe ali essa ideia do poder das pontas e leva até a Terra. Esses são os 3 princípios básicos de eletricidade extremamente importantes que os senhores devem levar para essa prova. Essa lousa que está aqui, galera, vocês entenderam? Dá um joinha aí para ter uma ideia.
Lívia, Samara, muito bem. Henrique, Giovana Galindo. Cadê o restante? Arthur, boa. Henrique Miguel, muito bem. João, Leonardo Toro. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, aqui eu tenho aqui, ó, os 3 princípios. Galera, posso passar a página? Pode, pro. Pode sim? Ótimo, ótimo. Boa, boa. Ótimo, então já trouxe uma parte importante ali, os 3 princípios. Agora, na próxima página, eu trago para vocês a definição de um corpo condutor. Vocês lembram o que é um bom condutor? Metal? Metais. Metais são bons condutores. E o motivo é por terem elétrons livres. Então, eles têm elétrons ali que eles estão mais livres dentro do material. Contrapartida, tem materiais que são péssimos condutores, que são os isolantes. Alguém tem um exemplo de um isolante? Borracha? Borracha. A borracha ela é um péssimo isolante por não terem elétrons livres. Acontece, a borracha ela acaba não tendo elétrons livres, então fica difícil você usar ela. É por isso que, geralmente, quando você precisa isolar algo da eletricidade, ou seja, proteger alguém, você usa a borracha, porque a borracha ela vai te auxiliar a proteger. E aí eu comecei a discutir com vocês, também uma ideia que estará na prova, que é a ideia da carga fundamental. Qual que é essa ideia da carga fundamental, tá, galera? Ele estabelece para nós que os elétrons só podem ser transmitidos em números inteiros. Então, o que acontece? Você não consegue passar para alguém meio elétron. Isso é impossível. E toda vez que você transmite um elétron só, você leva uma carga que é uma carga fundamental. Essa carga é dada pela letra E minúsculo. E nesse caso ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, essa provavelmente é a única questão de conta que terá na minha prova, a que trata a passagem de uma carga fundamental. Quando eu tenho um corpo geralmente, tá, galera? Ele tem muito mais elétrons do que prótons. Ou o contrário também pode acontecer. Mais prótons do que elétrons. Nesse caso, o cálculo da carga dele, então a carga elétrica, que vai ser sempre representada pela letra, que é a letra Q, vai ser igual a seguinte, Q é igual ao número de elétrons, que está em excesso, ou elétrons ou prótons, vezes a carga fundamental, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, vou trazer um exemplo aqui. Digamos que eu esteja fazendo o seguinte exercício. Um corpo tem 1,0 vezes 10 à quinta. 10 à quinta prótons e 4 vezes 10 à quinta elétrons. Qual o valor de sua carga? Primeira coisa que eu tenho que perguntar para vocês. Esse corpo, ele está negativo ou positivo, gente? Ele tem 1 vezes 10 à quinta prótons e 4 vezes 10 à quinta elétrons. Ele tem mais prótons ou mais elétrons, gente?
mais elétrons. Ele está negativo ou positivo? Negativo. Muito bem, então ele está negativo, tá bom? Agora, na hora que eu vou calcular ali qual que é o valor da carga, primeira coisa eu tenho que saber quantos elétrons ele tem a mais, já que ele está negativo. Então, eu vou fazer que N é igual a 4 vezes 10 à quinta menos 1 vezes 10 à quinta. Então, eu mantenho ali o meu expoente, então fica 10 à quinta, e eu faço 4 menos 1, que vai dar 3. Então, ele tem 3 vezes 10 à quinta elétrons. Se eu quero saber qual é a carga agora, eu vou usar Q é igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E nesse caso, eu vou ter aqui 3 vezes 10 à quinta vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, isso daqui vai dar 3 vezes 1,6, vai dar 4,8. 10 à quinta com 10 a menos 19, você mantém a base e somos expoentes, então vai dar 10 a menos 14 coulombs, que é a unidade de medida. E você não pode lembrar que isso é negativo, porque tem mais elétrons do que prótons. Deu para entender esse exemplo, meus amores? Como é que funciona? Sim. Sim, sim. Ótimo, ótimo. Um outro exemplo que poderia ter, para falar dele, eu vou precisar passar a página. Posso passar, gente? Pode. Pode, Pro. Para poder falar desse próximo exemplo, que poderia cair na minha prova, e possivelmente vai cair, é essa ideia aqui. Caso eu tenha 2 rapazes, realizaram as seguintes medidas. Primeiro deles, tá bom? Primeiro deles, ele fez a seguinte medida. 8 vezes 10 elevado a menos 14 coulombs para uma determinada carga. Para o objeto resposta. Determinado objeto. Esse aqui é o rapaz 1. E o rapaz 2, ele fez a seguinte medida. 2,4 vezes 10 elevado a menos 14 coulombs. Quem está correto em sua medida? O rapaz 1 ou o rapaz 2? Vocês sabem me dizer, galera, quem é que está correto ali na sua medida? O rapaz... Porque é inteiro, não pode ter vírgula? Não é que não pode ter vírgula, é a seguinte. Se eu pegar esse 8, tá vendo ali, ó, e dividir ele por 1,6, o resultado, deixa eu colocar aí, 1,6, o resultado vai ser, ó, 8 dividido por 1,6. É o resultado que não pode ser quebrado, né? O resultado dá 5. Tá vendo? Agora, se eu pego de baixo, que é o 2,4, eu divido por 1,6, o resultado disso, 2,4 dividido por 1,6, o resultado disso vai dar 1,5. Significa que eu estou passando 1 elétron e meio. Pode ocorrer isso, gente? Não. Não. Vocês entenderam essa ideia? Então, acontece. O que é correto aqui é o rapaz, que é o rapaz 1, por causa desse resultado que ele encontrou. Vocês entenderam, galera, como é que faz esse tipo de exercício? Sim. Sim, sim. Entendi. Fácil. Pegaram ali como é que funciona?
Então, até em termos, essas são as duas contas que podem aparecer aí na minha prova. Só lembrar, Gabi, me dá um joinha aí se você entendeu. Você tinha me mandado essa dúvida, não era? Sim, perfeito aí, Gabi. Ótimo, ótimo, ótimo. Tinha mandado essa dúvida aí sobre esse detalhe. Então, perfeito, perfeito. Galera, alguém tem alguma dúvida específica ainda sobre esse tema? Sobre esse é o tema, isso é o que vai cair na minha prova. Vocês têm alguma dúvida específica aí ou por enquanto está de boa? De boa. Sim? Boa. Então, estou tirando essa gravação, tá bom? Então, ó, estou tirando nossa gravação. Não esquece de deixar aí o meu joinha e